Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias agora da tarde, né, a segunda edição aqui do nosso canal. Vamos falar aí da situação do colombiano Fred Guarín, que pode se arrastar mais ainda para o Vasco fechar essa rescisão de contrato do atleta devido a pendências aí salariais que o Vasco deve ao jogador. Também vamos falar aí da situação do Iago Pikachu, que estava contundido e pode ser relacionado aí para a partida contra o Goiás. Vamos falar do ex-vascaíno Alan, que pode ser negociado aí para um clube inglês e o Vasco, ó, lucrar aquela boa grana, né, que o nosso clube sempre precisa de venda de ex-jogadores. Vamos falar do goleiro Jordi, que já não faz parte mais do Vasco, que inclusive já acertou com outro clube. Bom, pessoal, já peço aí para você deixando o seu like, se inscrevendo aí no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se, se inscreve aí para fortalecer o nosso canal cada vez mais. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, após acionar o Vasco na justiça, o goleiro Jordi conseguiu a rescisão junto ao nosso clube e já acertou com um clube português, o Paços Ferreira. O goleiro que cobrou muitas dívidas aí que o Vasco tinha com ele, conseguiu essa liberação aí na justiça e não é jogador mais do Vasco da Gama. O Jordi, na minha opinião, foi bastante ingrato com o nosso clube, né? Ele que foi revelado pelo Vasco. Eu acho que ele deve ter tido uma pressãozinha, talvez, de empresário para ele sair do Vasco, já que no ano passado ele teria feito um bom campeonato brasileiro, né, com a camisa do CSA, e acabou não tendo tantas oportunidades assim como ele imaginaria que tivesse no Vasco em 2020 e acabou forçando aí meio que essa saída do clube pela porta dos fundos, né? Goleiro que tinha tudo aí para ser um dos grandes goleiros da história do Vasco, infelizmente preferiu assim, acionou o clube na justiça e deu adeus à colina. A mesma coisa foi feita aí pelo jogador Raul. E outro jogador pode deixar o Vasco também, né? É o colombiano Fred Guarín. A situação do Guarín segue ainda indefinida, né? O jogador está próximo de ter uma rescisão com o Vasco, mas ainda precisa acertar as partes salariais que o Vasco deve ao atleta, né? O Vasco deve muita grana ao Fred Guarín e precisa entrar num acordo para aí sim assinar a rescisão de contrato com o colombiano, que segue lá na Colômbia resolvendo seus problemas. O Guarín provavelmente não será mais jogador do Vasco, mais de 90% de chance dele não ser mais jogador do Vasco, e com certeza ele vai dar adeus ao nosso clube aí. Ele sequer jogou alguma partida do Vasco após aí a volta por causa da pandemia e do Covid-19. Como todo mundo já sabe, o jogador estava com esses problemas pessoais, vivendo sozinho no Rio de Janeiro, precisou retornar à Colômbia e infelizmente deverá aí sair do nosso clube ou até mesmo anunciar sua aposentadoria, hein, pessoal? Não tem muito o que fazer aí por parte do Vasco para a permanência do Fred Guarín. Bom, meus amigos, para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, o Vasco pode contar aí com o retorno do Iago Pikachu, jogador que se contundiu na primeira partida do Vasco contra o Sport e ficou fora aí contra o São Paulo, contra o Ceará e também contra o Grêmio. Pode estar entre os relacionados para o próximo jogo do Vasco na Copa do Brasil lá em Goiânia. Iago Pikachu, que para muitos não deixou saudade na lateral direita, né? Já que muitos gostam do futebol do Caio Tenório, o Cláudio Vinck, que jogou aí nas duas últimas rodadas como titular do Vasco, não comprometeu também, mas também não fez nada demais, né, pessoal? Ficou muito na dele, mas o importante é que o jogador não fez nenhum tipo de cagada, né? Continuou ali de boa, fez a função dele tranquilo, mas como todo mundo já sabe, o Iago Pikachu é o titular da posição, apesar de eu gostar bastante do Caio Tenório e também ver alguns jogos do Pikachu aí, os últimos jogos dele com a camisa do Vasco. O Pikachu foi horroroso com a camisa do Vasco, mas ele é o titular da posição. O Vasco não contratou nenhum outro lateral direito, mas o Pikachu pode ser opção no banco de reservas. Eu acho bem pouco provável que ele saia jogando já na quarta-feira contra o Goiás. Deixem nos comentários se você acha que o Pikachu fez falta, se você acha que ele tem que ser realmente o titular da equipe. Eu acho que o Caio Tenório deve ganhar mais oportunidades, porque o garoto tem um certo talento e pode sim, quem sabe, desenvolver muito com a camisa do Vascão. Bom, pessoal, o Vasco pode faturar uma boa grana com a venda do ex-jogador do nosso clube, o volante Alan, que está atualmente no Napoli, para o Everton da Inglaterra. O jogador está próximo de ser vendido por 40 milhões de euros e o Vasco lucrará na casa de 6 milhões e meio aí de reais. O clube formador e do atleta, né? O clube que revelou o jogador. É aquela cláusula da FIFA que contrato, quando o jogador é vendido de um clube para o outro, sempre tem uma porcentagem de 2,5% aí que vai para o clube formador e o Vasco vai ficar aí com essa grana, né? Essa grana certamente serve para pagar salários atrasados, pagar aí, tentar pagar em dia os funcionários
funcionários e também aos atletas do nosso clube. Com certeza é um dinheiro muito bem-vindo. O Vasco também que está de olho aí na venda do Philippe Coutinho, assim como a gente trouxe mais cedo, e provavelmente o Coutinho pode ficar até mesmo no Barcelona e o Vasco não ganhar nada, né, já que ele não vai ser vendido. E se o jogador, caso vá para a Inglaterra, né, que é o país que tem vários clubes interessados no Coutinho, o Vasco deve ganhar uma boa grana e também, assim como pode ser com o volante Alan, né? Mas que até o momento não vendeu nenhum outro jogador assim para o futebol europeu. Vendeu o Marrone para o Atlético Mineiro, faturou uma grana, na minha opinião, baixa, mas o Vasco com certeza contava com a venda de algum jogador importante do elenco para o futebol europeu, né? Tem o garoto Andrei, tem também o Thales Magno, que era o mais cotado para ser vendido para a Europa, e até o momento não chegou proposta para esses jogadores, e o Vasco pode faturar aí com vendas de ex-jogadores. Isso é muito interessante e torcemos para que isso aconteça. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. Deixa aí o like, se inscreve no nosso canal para fortalecer muito aqui. Muito obrigado a todos vocês e é nóis. Tamo junto. Vascão!